De volta aí, pessoal, a questão no quadro aí para a gente poder resolver, ok? Você que deu uma olhada no exercício, copiou e sabe que está sendo solicitado o seguinte, ó, encontre os valores máximo e mínimo absolutos de f no intervalo dado. Então tem uma função de grau 2, ou um polinômio de grau 2, tanto faz, ok? Na verdade, função quadrática, né? Polinômio de grau 2, beleza? E pede-se para avaliar ou encontrar valores máximos e mínimos nesse intervalo que vai de 0 a 3, ok? Então o primeiro passo, nós já aprendemos isso, é encontrar a derivada primeira dessa função. Derivada primeira dessa função, dou o tapa no 2, ele cai multiplicando o 6, o 3, né? Eu fico com 6x, porque no lugar do 2 fica 2 menos 1, que é 1, ok? Deriva essa parte também, chego em 12, lembrando que a derivada de uma constante, no caso 5, vai ser 0, tá? Próximo passo, depois de achar a derivada primeira, é igualar essa derivada primeira a 0. A partir do momento que iguala a derivada primeira a 0, eu vou encontrar os pontos críticos, né? Ou seja, aqueles pontos ou valores críticos, depende aí de qual nomenclatura ou qual notação você está acostumado. Mas a partir do momento que é igual a 0, então eu vou encontrar esses pontos críticos, eu costumo chamar de pontos críticos, que são aqueles caras que vão ser candidatos a máximo e mínimo, legal? Então 6x menos 12 é igual a 0, 6x é igual a 12, e concluo que x é 2, legal? Esse cara aqui é um ponto crítico, ok? Um candidato aí a ter máximo ou mínimo, seja ele local, seja ele absoluto, né? No caso aqui, como o nosso intervalo é um intervalo limitado, isso aqui é meu domínio, ok? Ou seja, os meus valores de x só vão poder variar de 0 até 3. 0 fechado, 3 até 3 fechado. Bacana? Então, meu ponto crítico é esse, é o candidato a máximo ou mínimo, no caso aí, absoluto. Por quê? Porque eu tenho uma restrição no meu domínio. Bacana? Vou parar o vídeo, mostrar esse gráfico para você aí no GeoGebra, ok? Para você ver como que fica a situação. Bacana? Olha só, pessoal, construímos o gráfico da nossa função, né, que foi dada, y ou f de x, se você preferir, é igual a 3x ao quadrado menos 12x mais 5. Na hora que a gente pede o gráfico, na verdade, na hora que a gente digita isso aí no GeoGebra, já sai automaticamente o gráfico. Perceba o seguinte, ó, nós temos aqui um ponto onde a parábola, né, lembrando que isso é uma função quadrática, né, meu gráfico é uma parábola, concavidade voltada para cima. Dá uma olhada aqui, por que é concavidade voltada para cima? Porque meu A vale 3, ou seja, um cara maior do que 0, tá? Então, o gráfico dessa função quadrática vai interceptar o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 5. Para isso, basta você jogar x igual a 0 aqui, você vai encontrar y igual a 5, tá? Da mesma maneira, ela intercepta, ou esse gráfico intercepta, nosso eixo x no ponto de coordenadas 0,47 e 0. Essa é uma das raízes, ou seja, 0,47 é uma das raízes. Se eu pegar 0,47 e jogar aqui, ó, na minha função, no lugar do x, eu vou encontrar para y o valor igual a 0, o valor numérico igual a 0, tá bom? Da mesma maneira, eu tenho aqui, ó, outra raiz, 3,53 e 0. Bacana? Então, se eu pegar no lugar do x e jogar 3, ou substituir 3,53, eu vou automaticamente encontrar para y o valor igual a 0. Agora, perceba o seguinte, aqui embaixo, ó, para x igual a 2, ó, para x igual a 2, ok? Eu vou ter, no caso, o meu ponto crítico. Nós acabamos de resolver isso no quadro, contando que o nosso ponto crítico é x igual a 2, né? Ele vai me dar o menor valor possível para essa situação desse gráfico, dessa função. Lembrando aí que ela não vai estar variando conforme você está vendo, né? Aí não existe restrição. Se nós colocarmos a restrição para x entre 0 e 3, né? Então eu vou aqui, ó, de 0, né, para x, foi o caso da nossa situação do nosso exercício, até 3, né? Então ela vai ter uma imagem mais ou menos por aqui, ó. Inclusive, se eu jogar 3 para x aqui, eu vou encontrar 3 vezes 9, 27.
27 menos 36 vai dar menos 9, ok? Menos 9 mais 5, eu vou chegar em menos 4. Então, quando x é igual a 3, y é igual a menos 4. É esse ponto aqui, ó, ok? Então, esse ponto onde está a setinha, está a mãozinha aqui, ó. Se x vale 3, y vale menos 4. Acabamos de substituir x igual a 3 lá na nossa função e descobrimos que y vale menos 4, ok? Então, esse gráfico aí no GeoGebra é para vocês terem uma ideia de como seria o gráfico dessa função, sem nenhum tipo de restrição. Agora nós vamos voltar para o nosso quadro e vou colocar para você o gráfico dessa função já com a restrição que o exercício estipulou, ok? De volta aí, pessoal. Olha só, fiz um esboço do gráfico aqui, bem grosseiro mesmo, né? A nossa curva, a parte da nossa parábola é o que está em azul, ok? Para x igual a 0, eu tenho y igual a 5, lembrando que o nosso limite inferior desse intervalo aí no domínio é 0, né? E x igual a 0, essa função vai me dar um y, lembrando que f de x é a mesma coisa de y, ok? Vai me dar um y igual a 5, basta você substituir que você vai ver isso, tá? Então esse ponto pertence ao gráfico dessa função. Legal, 2 é o nosso ponto crítico. Quando x é 2, y é igual a menos 7, basta também você substituir na função que você vai encontrar esse valor de imagem para o meu domínio igual a 2, tá? E o meu domínio vai até 3. Quando o meu domínio é 3, ou quando x é igual a 3, você substitui. Nós substituímos isso de cabeça, quando a gente estava avaliando o gráfico lá pelo GeoGebra. Nós encontramos uma imagem para y igual a menos 4, ok? Então veja bem, esse ponto de coordenadas 3 e menos 4, ou se você preferir, a ordenada desse ponto que é menos 4, me dá um valor aqui, que é, no caso, um mínimo local, ok? Eu tenho outro mínimo no ponto, ou na ordenada igual a menos 7, só que esse mínimo aqui, na prática, é um mínimo absoluto, ou seja, é o menor valor de imagem que eu consigo para essa função. O menor valor de imagem que eu consigo para essa função é y igual a menos 7, ok? Não tem ninguém que é menor do que esse cara para essa função, ou não tem ninguém que tem imagem menor do que menos 7 para essa função. Essa aqui é a menor imagem possível. Então esse cara, no nosso caso, é o mínimo absoluto, tá? Tem outro mínimo local, que é no caso menos 4, ok? E tem esse 0 e 5, no caso aí 0 e 5, esse cara é o nosso máximo absoluto, beleza? Legal, por quê? Porque não tem ninguém para essa função com essa restrição de intervalo que tem imagem maior do que 5. Então meu 5 é meu máximo absoluto, meu menos 7 é meu mínimo absoluto, ok? Fechou? Tranquilo? Detalhe, isso com essa restrição, porque se você lembrar o gráfico lá que nós vimos agora há pouco, no gráfico especificamente, eu não tenho restrição para cima, eu só tenho esse cara aqui como mínimo absoluto e não vou ter nenhum máximo absoluto, ok? Por quê? Porque a função cresce e não para mais. Se eu trabalhar com o meu domínio real, ou seja, variando os meus valores de x, desde os caras negativos até os caras positivos, de menos infinito até mais infinito, ou seja, o conjunto dos números reais, eu não vou ter um máximo absoluto, mas eu vou ter um mínimo absoluto para essa situação onde não há restrição também, tá bom? Lembrem-se que nos exercícios que nós resolvemos na aula teórica, ok, que foi a aula anterior a essa, aula teórica da seção 4.1, lá nós destacamos que quando você for procurar máximo absoluto e mínimo absoluto com restrição de domínio, faça também o valor numérico para suas extremidades, no caso 0 e no caso 3. Fizemos para 0 e encontramos imagem igual a 5. Fizemos para 3 e encontramos imagem igual a menos 4. Essas três informações, além do cara que está como ponto crítico, né, que é o candidato a máximo ou mínimo absoluto ou local, ok? Esse candidato tem que estar em conjunto com as extremidades do meu intervalo para me poder fazer esse tipo de avaliação se eu tenho ou não o máximo ou mínimo local ou absoluto. Beleza? Legal, espero que você tenha curtido essa aula aí. Te encontro numa próxima aula
a respeito aí, desenvolvendo, né, informações a respeito de valores máximos e valores mínimos, que é a seção 4.1 do livro do professor Stuart, ok? Grande abraço!